eu não desisto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira. Que o inimigo vascaíno veste Vasco. Vamos aqui ao primeiro tema da entrevista do José Lamáquia ao companheiro Lucas Pedrosa. A primeira pergunta da entrevista foi: como avalista do seu filho, quanto você colocou à disposição? E a resposta do José Lamáquia foi: todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro. E a segunda pergunta: o quanto o afastamento do Pedrinho prejudica as negociações? Resposta do José Lamáquia: prejudica bastante. O problema é que é uma briga política que, inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. E aí o Pedrosa perguntou: tá, mas quem são essas pessoas? E a resposta do Lamáquia foi: gente da política, porque eles querem poder. Felipe Carregal, que era aliado do Pedrinho e depois abandonou para se reunir com Paulo Salomão. Meu filho está pronto para colocar dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar a folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2,5 bilhões e eles querem mandar. Aqui eu quero já fazer o primeiro comentário. O Pedrinho falou que não queria citar o nome de algumas pessoas por medo. E o José Lamáquia já foi dando nome. Ele confirma o Felipe Carregal, que foi um exonerado ali pelo Pedrinho, no comunicado que o Vasco fez, ainda assim no dia que saiu a notícia, na terça-feira. E o José Lamáquia colocou no bolo o nome do Paulo Salomão. Lembra que eu falei, inclusive quem não assistiu o vídeo anterior tem que assistir os 2 últimos vídeos do canal, que é para vocês entenderem cronologicamente tudo que está acontecendo, as minhas opiniões, as minhas apurações aqui, para vocês ficarem por dentro de toda a situação, tá? E aí eu até citei essa questão do desmanche e de como o grupo da Sempre Vasco implodiu de dentro para fora, né? O primeiro dissidente ali foi o Júlio Brandt, depois o Edmundo e o Paulo Salomão, que era o vice-presidente geral, né? Uma eventual ausência do Pedrinho, que assumia como presidente era ele também deixou o Vasco. E agora o José Lamáquia cita ele, tá? Lembrando que o Salomão e o Carregal eram os grandes mentores e os grandes testas de ferros aí da gestão do Pedrinho na justiça. São caras com poder absurdo no judiciário. E segundo aqui o Marcos Lamáquia, o Carregal e o Paulo Salomão foi quem fizeram essa situação para o Pedrinho sair da gestão aí com essa liminar, tá? E aqui vem mais uma pergunta: mas você e seu filho tiveram contato com algum deles? E o Lamáquia respondeu: tivemos contato com todos. O Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo conosco. Ele sabe de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço para eles é: eles vão botar esse dinheiro? Eu quero saber. E querem mandar? Esse pessoal que derrubou o Vasco, esse pessoal que deixou o Vasco nesse estado, porque eles não impediram a venda para os picaretas da 777. É o levantamento e a cutucada que o seu José Lamáquia dá. Um comentário que eu não fiz sobre a resposta anterior foi a questão de que ele está cravando a questão do valor. Então não tem mais disse-me disse, ele está falando textualmente, são 2,5 bilhões de reais nas cifras da negociação como um todo. Beleza? Agora a gente vai para a próxima pergunta. E qual é o plano de vocês comprando o Vasco? O que será feito de diferente? Resposta aqui do seu José Lamáquia: vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos. Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar e eu vou defender ele até o fim, porque qualquer pai defenderia seu filho e sabemos como fazer. E aqui vai mais uma pergunta: como a notícia chegou ao Marcos?
o que era previsto. E aí a resposta do seu José Lamáquia. Ele estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto belíssimo que o Marcos vai fazer? O centro de treinamentos que o Vasco vai fazer é o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino já está contratado. Nós vimos o projeto. O que eu fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de pessoas. Eu fiquei chocado. E aqui tem mais uma confirmação importante. Salvo engano, quem deu com exclusividade em primeira mão a notícia de que o José Lamáquia e o Marcos Lamáquia haviam contratado um escritório, inclusive eles chegaram a dar nome, de São Paulo para poder fazer o novo CT do Vasco, e a inspiração para o CT do Vasco é o CT do Red Bull Bragantino, tá aí confirmado. Foi até revelado os valores, é mais de 100 milhões de reais para poder fazer o projeto todo, e o Lamáquia confirma que a intenção é dar ao Vasco o centro de treinamentos mais moderno da América do Sul. Então é mais uma informação que está sendo confirmada agora pelos próprios Lamáquia. E agora vamos aqui a mais uma pergunta. Recebi a informação de que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Procede? Pedrosa perguntou ao Lamáquia se é verdade que eles já estavam até preparando uma festa aí para poder comemorar a compra do Vasco. Já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa estava sendo organizada. Me chama a atenção isso aqui, porque, galera, não é bem assim, né? Eu sou favorável à venda, tá? Eu vejo com bons olhos a chegada deles. Acho que a maior parte da torcida do Vasco não vê a hora da gente ter um novo investidor. Só que, assim, já estavam organizando festa, eles têm que assinar o MOU, tem que passar uma votação na Assembleia Geral para os sócios aprovarem ou não. Tem que ter o parecer do Conselho Fiscal, do Conselho de Benemérito, e eles já estavam preparando uma festa. Acho que é muito precoce isso aqui, até para quem é favorável, quer ver o negócio sendo fechado. Eu achei meio bola fora essa resposta aqui, tá? Parece que é só acertar com o Pedrinho e acabou, não é por aí, né? Mas enfim, tá feito aí o registro. E agora, caminhando para a reta final da entrevista, mais um tema aqui. Pedrosa perguntou para o Lamáquia, e a Leila Pereira, ela tem alguma interferência? Resposta aqui do seu José Lamáquia. A Leila está totalmente fora de qualquer assunto do Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. E aí eu vou fazer um comentário para vocês aqui. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão. Resolver com os credores, CT e tudo. E aqui eu quero fazer um comentário de uma preocupação que eu fiquei. O tempo todo bate-se nessa questão de conflito de interesse e de como a Congem vai lidar com a questão de validar ou não essa negociação, a própria CBF. A Congem é o órgão ali do Fair Play financeiro brasileiro, tá? E só o Marcos Lamáquia já estava dando toda essa confusão porque ele é enteado da Leila, que é presidente do Palmeiras. Só que o seu José está confirmando aqui em uma entrevista que a negociação é ele e o filho dele. Ele já não bastava ser avalista do negócio, se o filho dele não honrar, o patrimônio dele estava garantido. Só que além de ser avalista, ele está deixando textualmente aqui, confirmando de quem está fazendo a negociação é ele e o filho. Ou seja, se o filho já estava dando essa confusão de conflito de interesse porque o filho é enteado da Leila, o José é casado com a Leila, caramba. Se já estava discutindo se é ou não é conflito o enteado comprar a SAF, que dirá o marido da mulher. A mulher é presidente do Palmeiras e o marido tá comprando, ainda que de repente esteja no nome do Marcos, mas ele está dizendo aqui que ele e o filho estão juntos na situação. Então acho que isso aqui vai dar mais peso, vai dar mais voz e vai dar munição na mão do BAP, que está berrando aos quatro cantos do vento, que vai para a justiça para melar a compra dessa SAF do Vasco pelos Lamáquia, desde que, né, a Leila não sai do Palmeiras. Se ela sair do Palmeiras, acabou, morreu o assunto. Agora, se ela quer continuar no Palmeiras, eles vão entrar na justiça. E para mim, essa situação aqui é batom na cueca, tá?
independente de eu ser vascaíno ou não, querer ou não querer o negócio, isso aqui me causou uma preocupação. Legal ver que ele tá com tesão, tá pra dentro, maneiro, tá com sangue nos olhos e quer, só que ao mesmo tempo, já que a gente já tava nessa dúvida se ia aprovar ou não, isso aqui agora me preocupou um pouquinho. Não tô cravando que vai melar por causa disso, não sou advogado, tá? Tô só trazendo para vocês aqui um questionamento. Seguindo, aí o Pedrosa faz mais um questionamento. Vocês desistiram? E aí o José Lamáquia dá para mim a principal resposta sobre o tema. Não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculha a minha vida. Por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem. A folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar. Isso aqui me dividiu um pouquinho, porque do jeito que ele está falando, parece que o Vasco está amigo e não vai pagar nenhum salário do mês seguinte, que não é verdade, tá? Não tem nenhuma informação de que, a gente não consegue nem pagar as contas do mês que vem. O Vasco está até no mercado contratando um jogador, então acho que há um pouco de exagero aqui nesse aspecto do seu José. Mas me chama a atenção o fato dele dizer que não vai desistir de jeito nenhum e tá prometendo, né, de que o Vasco vai brigar por tudo, vão fazer investimentos pesados aí. Então isso aqui chamou a atenção. E agora ele foi questionado, tá, beleza, mas e a questão junto à ICAP lá, que foi quem assumiu o espólio, né, e a massa falida da 777? Vocês estão prontos para comprar? E aí tem uma resposta bem protocolar. Nós conhecemos eles. Ele, Marcos, compra se for preciso. Parece que não é nem muito problema, né? Parece que o maior problema nesse momento, pelo menos do jeito que ele falou, e o próprio Pedrinho falou muito pouco da ação com relação a 777, o foco ficou mesmo ali na briga e no racha da própria gestão. Parece que, segundo o seu José aqui, é algo relativamente tranquilo de resolver. E aí, outra pergunta que foi feita aqui é a seguinte: muito se fala dentro da política do Vasco que o Alain Belaciano, aliado do Pedrinho, estaria envolvido em operações obscuras de atletas. Vocês já tiveram contato com ele? Ele pediu cargo ou algo do tipo? E aí o Lamáquia responde: já tivemos, mas nunca pediu, jamais, pelo contrário, estava sempre procurando ajudar. Se alguém falou isso, já está mentindo. Agora, o Carregal pediu, não só para ele, mas também para a Bianca Reis, que é a diretora jurídica da Vasco SAF. Outro que ligou hoje querendo mudar o contrato foi o tal do Silvio, né, que é o vice-presidente de finanças que foi exonerado. Não vamos mudar contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco. Aqui vai mais um comentário que me chama a atenção. Essa denúncia aqui está sendo feita pelo seu José Lamáquia, ele que prove aí se está certo o que ele está dizendo. Segundo ele, quando foi questionado sobre a questão ali do Alain Belaciano, dele ter negociações escusas dentro do Vasco, e se ele teria já pedido alguma coisa, segundo o seu José Lamáquia, ele não pediu nada. Quem pediu foi o Carregal, pedindo ali um cargo para ele e um também para a advogada da SAF do Vasco, a Bianca Reis, tá? Então, chama a atenção aqui essa denúncia que ele está fazendo. Ele tira o do Alain Belaciano da reta e, na verdade, joga essa situação aqui do Felipe Carregal e cita também de que o Silvio, que era o cara do financeiro, o vice-presidente financeiro do associativo, teria pedido para mudar o contrato. Dos dois dos três citados, porque o Lamáquia cita aqui a advogada da Vasco da Gama SAF, lembrando que foi um pedido através do Carregal, não foi ela que foi falar com ele, né? Deixando claro aqui, botando pingo nos is. Segundo ele, essas duas, o Silvio também teria pedido para mudar o contrato e, curiosamente, dos 4 vice-presidentes exonerados, um era o Silvio e o outro era o Felipe Carregal. Mas o nosso assunto aqui é muito Vasco e esse problema todo político e jurídico, né? Pô, Azevedo, político.
Ontem, na entrevista que o senhor José Lamáquia concedeu ao Lucas Pedrosa, ele deu nomes. Disse que sempre teve conversas e foram diversas com o grupo político do Pedrinho, citou nominalmente Pedrinho, Felipe Carregal, o Silvio Almeida, Cristiano Campos, Alain Belaciano e a Bianca Reis. Se eu não errei nenhum sobrenome, são esses todos aí. Disse categoricamente que Pedrinho, Cristiano e Alain nunca pediram nada, nenhum favor, nenhum emprego, nada. Já Felipe Carregal e Bianca, segundo ele, o Felipe Carregal pediu emprego para ele, pediu trabalho, indicou a Bianca também, e o Silvio Almeida teria ligado para tentar mudar o contrato, enfim, feito algumas alterações, algumas sugestões e tal. Tudo muito estranho. Na entrevista, ainda disse mais o Lamáquia, tá lá, na entrevista ao Pedrosa, que o Carregal saiu, esse grupo todo saiu para se unir ao Paulo César Salomão, que já deixou o Vasco há mais de 5, 6 meses. É desembargador hoje no Rio de Janeiro, inclusive procurado pelo Pedrosa, disse que estava em Miami com a seleção brasileira, acompanhando o jogo e tal, que tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei com algumas dúvidas na cabeça. O papo do Pedrosa, elucidativo. Os investidores vão continuar investindo para terror de quem não quer a venda ou para quem está tumultuando para que não consiga fazer a venda e empurre até a eleição. Para aqueles que não querem um Vasco forte, o meu foda-se para vocês, porque os inimigos do Vasco não podem estar dentro do Vasco. Os inimigos são os rivais, aqueles que nós temos que derrotar. É o Flamengo, é o Fluminense, é o Botafogo, é o Palmeiras, é o São Paulo, é o Corinthians, é o Santos, o Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter. Esses são os nossos rivais. Não o político A, B ou C. Eu já falei aqui e repito, não tenho político de estimação, quero que todos se fodam. Desculpa o meu linguajar, talvez um pouco mais pesado, vou me controlar um pouquinho tão cedo, né? Mas quero que eles vão para casa do... Certo, tá bom, vai. Porque dá nojo, cara. Dá nojo, a política do Vasco é nojenta. O inimigo do Vasco está dentro do Vasco, que veste Vasco. Eu falei isso ontem para o Rei Kraus, batendo um papo com ele, ele falou, cara, essa frase é forte. Eu falei, mas é verdadeira, Rei. E é triste ao mesmo tempo que ela é verdadeira. Porque enquanto você tem que reunir força para lutar contra seus rivais, você tem inimigos dentro do clube. Na entrevista do Pedrinho para o Flávio Dias, ele repetiu várias vezes que tem medo de que tenha uma caneta poderosa, uma caneta pesada. Quem seria esse ator político que provavelmente já saiu de cena? Esse ator político atua na justiça? Esse ator político ele atua na política, né, externa a clube? Ele é um miliciano? Não sei. Quem é? É do mal. Porque o Pedrinho deixou muito claro que tem medo do que eles possam fazer, que até pode ser preso, que eles podem contar uma mentira e transformar em verdade. E é verdade, eu estava conversando com o Baran, estou aqui em Robô, quem acompanha a seleção brasileira, Copa do Mundo, a gente estava batendo um papo, né? A gente está sempre junto e tudo, eu, ele, Giovanni Martinello, trazendo informações para a galera nas redes sociais. E ele falou, cara, para pensar, Fábio, vamos fazer uma conta. Se saem 20 pessoas da administração do Pedrinho e essas 20 começam a falar algo dele, e o Pedrinho, com mais 2 ou 3 ali, tentam se defender, o público vai acreditar em quem? Nos 10, 20, 30 ou nos 2, 3, 4 que tentam defender? O Pedrinho falou sobre isso, inclusive, na coletiva, na exclusiva para o Atenção Vascaínos, porque contado várias vezes, parece que é verdade, né? Cara, eu não consigo entender. Sincero, honestamente, eu não consigo entender. E parece coincidência, mas para mim não é coincidência. Porque a Comissão de Investigação Interna do Vasco já detectou quem lesou, o que ocasionou na venda da SAF do Vasco, né, para 777, já indiciou e levou para votação. E alguns atores políticos já saíram de cena da gestão Salgado, foram investigados e agora vão ter as suas penas anunciadas, que podem ir de advertência à exclusão do quadro, passando por multas, suspensões. E estou falando de Silvio Almeida, que saiu, foi exonerado. Olha que vergonha o cara ser exonerado, assim como o Felipe Carregal.
Carlos Fonseca, Otto Carvalho, quem mais? Zeca Bulhões, quem mais? Deixa eu me lembrar. Osório, Carlos Roberto Osório, Roberto Duque Estrada, todos esses foram investigados. E os resultados já estão sendo mostrados aos conselheiros. No primeiro conselho que passou foi o de benemérito. Aí o pessoal é mais, né? Não, arquiva isso aí, não leva adiante não. É um dos motivos do Vasco estar nessa pindaíba hoje, é que sempre foi assim. Aí vem o Conselho Deliberativo votar, presidido pelo João Rich, que eu não sei se segue no grupo, né? Porque tem tanto dissidente, pode ter dissidente dentro também, isso faz parte do jogo político, o que me deixa muito triste. Porque esse grupo que hoje assumiu o Vasco, e está no Vasco hoje, há mais de 15 anos vem tentando, né? E o grupo foi crescendo, ganhando personagens que ninguém nem conhecia, que passaram a participar mais ativamente das gestões, mas dessa especificamente, né? Porque vinha brigando para assumir a gestão. Aí os caras conseguiram. Aí, porra, engraçado, né? Primeiro ano não teve briga, teve união, no segundo ano também não. E no terceiro, que é o ano da eleição, há dissidência. Pedrinho falou, e eu tenho uma prova sobre isso. Felipe Carregal, Silvio Almeida, que foram exonerados, e o Márcio Schroeder, que é do Conselho Fiscal, que apontou algumas irregularidades, pediu documentos que não foram apresentados. Eles são sócios de uma empresa. O que faz essa empresa? Essa empresa trabalha para algum outro clube? Auxilia com consultoria em recuperação judicial de algum outro clube? Eu não sei qual é a finalidade dessa empresa. Eu não sei. E se a gente procurar investigar esses atores políticos, a gente vai descobrir cada coisa, rapaz. Tem alguns aí que já se meteram em Operação Lava Jato, delação premiada. Meus amigos. Que coisa, né? Quando o torcedor vascaíno queria estar já a qualquer momento comemorando a chegada do novo investidor brasileiro, com lastro financeiro, com grandes possibilidades. E aí a gente vê sempre pintar um grupo novo dessa vez, né? Não é naqueles atores lá de trás, aqueles atores parece que foram envelhecendo, foram perdendo força. Aí vem um grupo novo, cheio de tesão, cheio de tadala. Qual é o intuito? Eu acho sensacional mesmo de coração, se esse grupo que saiu, que foi saído, né, ou por conta própria ou não, que essas pessoas apresentassem provas de sacanagem que acontece no Vasco, porque lá atrás foram apresentadas provas. Lembra 1/7, cadastros, né? Para votar, até morto votou na eleição, uma vergonha. Mas enfim, o Vasco sempre foi uma vergonha politicamente. Mas eu gostaria que essas pessoas que saíram, se tivesse alguma prova, se tem alguma prova, que eles apresentem. Porque é muito fácil. Ligar para mim, ligar para o outro, ligar para aquele outro ali, falar e tal. Mas cadê as provas? Imagina, se eu venho aqui e falo assim, olha, a caneta pesada que o Pedrinho falou é do fulano, porque ele é muito forte. Eu tenho que ter prova. Fulano saiu porque está fazendo isso, isso e isso. Eu tenho que ter prova. Certa vez, numa disputa política, não vou dizer quem foi o candidato, eu fui procurado por uma pessoa que disse que ia me apresentar provas que iriam acabar com a reputação da pessoa. Eu falei, me apresenta. Ah, não, eu vou te contar e você fala. Eu falei, sem provas, não tem denúncia. Porque eu não vou botar a minha na janela para nego dar a porrada, né? Claro que não. Agora que eu fico muito decepcionado com o que fazem com o Vasco, com a porra de uma cadeira. Tem vaidade, tem jogo de poder, tem uma série de coisas. Você, torcedor, faça o seu juízo de valor. Porque nesse jogo aí de xadrez, as peças estão se expondo. E
O futuro a gente está vendo. Mas o mais importante de tudo isso que eu ouvi e li foi o que disse o senhor José Lamar, que é o canal do Pedrosa, o Lucas Pedrosa, aqui eu parabenizo de novo. Não vamos desistir, nós vamos erguer o Vasco. Senhor Lamáquia, se o senhor fizer um trabalho, o seu filho, o senhor como avalista, e claro que o senhor vai ser um conselheiro do seu filho, claro. Quem não aconselha, eu aconselho os meus filhos, você que tem filhos, você não aconselha os seus? Porque quem não quer o bem do Vasco, eu vou fazer isso, ó, para eles. Vou aplaudir. Porque eu quero ir para a arquibancada, voltar a cantar o Vasco campeão. Eu quero ficar aqui do canal narrando o Vasco campeão. E quero que esses políticos todos que querem a cadeira, você já sabe que eu quero você e todo mundo. E eu vou fechar sempre com a verdade. Se a verdade estiver com o Pedrinho, eu vou fechar com o Pedrinho. Se a verdade estiver com o Manuelzinho, eu vou fechar com o Manuelzinho. Mas eu já vi alguns atores desses aí que tentaram se envolver na política, que são mais sujos do que pau de galinheiro. Opa, meu Deus do céu. Alguns aí lá de trás, então, meu Deus do céu. Tem uns grupos aí políticos, os caras bradam aí, levantam bandeira. Aí quem não conhece a história, puta que pariu. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah, galera, se aparecer a função de hypar, hype o vídeo por favor pra dar aquela moral. E não esquece também de ativar o sininho de notificação pra não perder nada, hein? Forte abraço, galera. Fui!